Pessoal, boa noite. Vamos dar início então. Vamos começar com essa música hoje. Jesus está lhe estendendo a mão para que você seja mais um cristão. Um dia encontre este caminho azul, irá levá-lo à paz e à salvação. Esqueça as mágoas do seu dia a dia, perdoe sempre as falhas de um irmão, pois o caminho azul sempre irradia felicidade em seu coração. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. Vamos então, irmãos, fazer por merecer e seguir o que Jesus nos ensinou, e nossa alma irá se elevar, irá crescer quando amarmos como Ele nos amou. Caminho azul, por entre estrelas, viagem sideral. Caminho azul, é o encontro com o amor universal. E você irá com Cristo viajar no coração do Pai Celestial, e das galáxias sentirá pulsar a paz. É o encontro com o amor universal. É o encontro com o amor universal. Novos tempos, nova era, despertar da primavera, mundo novo, regenerações, força superior, é de muito mais amor em nossos corações. Deus, Cristo e caridade, precisamos de verdade colocar em nossas vidas. Vamos praticar o amor, amenizar a nossa dor e quitar as nossas dívidas. Se você falhou, se você errou, não desanime então. Afinal, quem nunca errou, afinal, quem não falhou no caminho da evolução. O Senhor é nosso pastor, Ele nunca nos deixou, jamais nos faltará. Siga adiante confiante, Jesus te ajudará. Recomeçar é preciso, assim disse Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar
é preciso. Assim disse Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim, se você quiser. Nesse momento, então, com nossos pensamentos elevados, com muita gratidão por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para um encontro espiritual, um encontro com Deus, nosso Pai, com Jesus, o nosso Mestre, modelo e guia enviado por Deus para todos nós, espíritos, sejamos nós encarnados aqui no plano material, ou também desencarnados temporariamente. Estamos ligados ao nosso planeta, dirigido pelo nosso Mestre, Jesus, o Cristo. Nesse momento pedimos a assistência e o amparo necessário para que o nosso irmão Gabriel, nosso companheiro Gabriel, possa realizar a sua exposição doutrinária e que todos nós que aqui estamos possamos compreender bem, principalmente, Senhor, ter o esforço necessário que no dia a dia, nossa caminhada, colocar em prática, nos tornando melhores a cada instante. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Neto. Eu vou estar falando hoje sobre um tema bem recorrente da doutrina e das nossas vidas como um todo, a parte dos bens materiais, a parte no Evangelho está escrito como bens terrenos, né? Desprendimento dos bens terrenos. Esse é o título do nosso estudo de hoje, da nossa exposição. É o capítulo 16 do Evangelho, né? E é óbvio, né? Se nós nos remetermos a esse título, né? Bens materiais ou bens terrenos, nós vamos chegar à questão do substantivo, né? Do item, né? Que é o materialismo e o espiritismo, né? Então nós vamos caracterizar aí o que é o materialismo. Nós sabemos que atualmente nas nossas vidas, atualmente na sociedade que nós vivemos num mundo capitalista, né? Num mundo em que circunda, né? Os bens materiais, né? É o sistema de produção, né? No caso, onde existe a propriedade privada, existem os bens de consumo, né? Os bens produtivos, né? No caso, as indústrias, as empresas, tudo que gera riqueza, né? No caso, todas as empresas, as propriedades rurais, né? Tudo que são empresas também, empresas agrícolas, né, no caso, assim como as empresas, indústrias e todo o comércio, né, sim, tudo que gera riqueza no mundo, né, e os seus detentores, né, e aquelas pessoas que fazem parte desse sistema, né, então vamos lá. Materialismo e espiritismo são duas visões distintas sobre a natureza da realidade e da vida humana. O materialismo, em sua essência, considera a matéria como a única realidade existente, enquanto o espiritismo, embora reconheça a importância da matéria, enfatiza a existência aqui tem um errinho aqui, né? Seria da imortalidade do espírito, além da influência de leis morais e espirituais no mundo. No que tange ao espiritismo, nós vamos falar da questão espiritual, que é o que que é importante, que nós devemos nos ater, né, nesse estudo, né? E no caso, o materialismo, vou resumir um pouco onde eu quero chegar. Existem dois tipos de fluidos
no universo, né, o fluido espiritual e o material. Até no passe, enquanto a aplicação do passe, existem esses dois fluidos. E é bem isso que eu estou falando aqui, no caso. Existe o material, né, e o espiritual. Né? Nós somos matéria e espírito, como existe o fluido espiritual e o material. E o objetivo do nosso estudo é mostrar, é provar, no caso, que o espiritual suplanta o material, apesar do material ter a sua importância. E nós não podemos colocarmos os bens materiais, no caso o material, acima do espiritual. Né? Assim, então tudo é como se fosse uma balança, e que ligeiramente a questão espiritual, né, o espiritual está acima do material. Tem sua importância maior. Que é, no caso, no final das contas, o apego, né? Há pessoas que são muito apegadas aos bens materiais, né? Mais que outras, né? O espiritualismo, vamos falar de outra vertente. Até nós falamos muito isso, até a questão do irmão Renato também fala muito sobre essa questão quando nós estamos nos estudos aqui, sobre o espiritualismo, né? Porque o espiritismo, ele é uma vertente que está dentro do espiritualismo, né? Aqui vamos ver a definição de espiritualismo agora. Espiritualismo é a crença na existência do espírito, ou alma, como realidade primordial, autônoma e independente da matéria, e que sobrevive à morte do corpo. Trata-se de um termo abrangente que engloba diversas doutrinas filosóficas e religiosas. Então, a questão é que o espiritualismo afirma que há reencarnação, que a existência do espírito além das vidas, né? Assim, como não só a religião espírita, que é uma grande afirmadora dessa realidade, mas também há outras religiões que são espiritualistas, como a Umbanda, como o Candomblé, como a Quimbanda, e há outras como as religiões hinduístas, como budistas, hinduístas, de matriz africana e até de origem asiática também, né? Opondo-se ao materialismo, embora a maioria das religiões possa ser considerada espiritualista por sua crença em algo além da matéria, o espiritualismo moderno também se destaca pela crença na comunicação entre espíritos e o mundo físico, sendo o espiritismo uma de suas correntes mais conhecidas. Então, das correntes mais conhecidas, mais divulgadas, está o espiritismo, na questão da comunicação dos espíritos, né, entre interlocutores, né, no caso. Por isso que existem as reuniões mediúnicas, como nós somos já espíritas há algum tempo, a grande maioria de nós somos aqui, né? Alguns aqui participam de reuniões mediúnicas, sei que são médiuns já há muito tempo, alguns aqui, nós. E aí, então, essa questão vai mais além, então, né? No espiritismo, o desprendimento dos bens terrenos significa a virtude de não se apegar excessivamente à riqueza e aos bens materiais, mas sim utilizá-los com responsabilidade e em benefício do próximo. É entender que os bens materiais são temporários e emprestados por Deus, não devendo se tornar um obstáculo para o avanço espiritual ou fonte de cobiça. Pessoal, nós sabemos que existem duas provas, a prova da riqueza e da pobreza. Até a irmã Magna, um dia brincando com nós, que falou que peguei bem o seu raciocínio, viu, irmã? Desculpa falar aqui, mas que a prova da pobreza era mais difícil. Você falou isso, eu pesquei assim e achei bem interessante o seu comentário. Porque, na verdade, a prova da riqueza, ela em si tem um peso maior, segundo a literatura espírita, né? Mas, segundo os livros, o Evangelho em si, a prova da pobreza requer mais resignação, mais, assim, a pessoa ser mais convicto, né? E se esforçar um pouco mais. Assim como, vamos dar um exemplo aqui bem simples, o patrão e o empregado. O patrão tem um capital, o empregado tem a força de trabalho. O empregado precisa do patrão? Precisa, e o patrão do empregado por si só. Mas cada um a seu turno desempenha uma função.
Assim como o empregado tem que ser resignado e ter aquela força de vontade, aquela disciplina para executar o seu trabalho, para não reclamar, para vivenciar aquela rotina que muitas vezes é difícil, né, desgastante. O patrão, por sua vez, tem muitos encargos, tem uma questão assim que muitos problemas, muitas preocupações sobre a sua vida, assim, né? Encargos trabalhistas, tem toda uma dificuldade, assim, né? Por exemplo, eu tenho um parente meu que é empresário. Ele falou um dia para mim, falou assim: primo, acaba o dia de trabalho, os meus funcionários vão para casa e eu fico fazendo a contabilidade. Aí eu falei para ele assim: mas fulano, compensa, no caso, essa dor de cabeça? Ele falou assim: no final compensa, mas é muito trabalhoso, porque, né, no caso, requer muita atenção, eu tenho que sempre estar vistoriando tudo, olhando as mercadorias, fornecedor, o trabalho dos meus funcionários, para ver como é que está o andamento, né? Como diz, o olho do dono que engorda, né? O boi, né? No caso, como diz, né? Então é bem assim. E tem uma fala também que nesse capítulo que diz que nós não somos aqueles que recebem os bens materiais proprietários. Nós somos, aqueles que têm a prova da riqueza são depositários, fiéis depositários. Eles não são ricos, porque toda a propriedade dos bens materiais pertence a Deus. Eles recebem temporariamente, porque vez ou outra, quando eles mudarem de encarnação, eles às vezes, por exemplo, reencarnam numa vida, é um fazendeiro, ou às vezes é um empresário, na outra é um trabalhador. Então, assim, a riqueza muda de mãos constantemente. Eles não são proprietários, enfim, depositários. Eles não são, eles estão com a riqueza. Até uma fala de Dr. Haroldo Dutra Dias, um dia ele falando numa palestra dele, vou me remeter a essa fala dele aqui agora, que ele não era juiz, ele estava juiz naquele momento, mas a qualquer dia, a qualquer momento, se ele desencarnasse ou quando ele aposentasse, ele deixaria de ser juiz. Assim somos nós estamos, às vezes somos professores, somos trabalhadores, empresários, donas de casa, temos várias funções, estamos em várias profissões, assim, né? Mas a qualquer momento, qualquer hora, nós podemos mudar de patamar, né? Mudar de estamento, né? De classe e tudo mais. Então é isso. Características e princípios. O desapego não significa ter bens ou atirá-los fora, mas sim não os valorizar acima do amor e das virtudes. Então, aí nós vamos acordar um certo dia e falar: não vou ser apegado mais não, eu vou jogar fora todo o meu dinheiro, eu vou vender essa casa minha aqui, eu vou... tem uma fazendinha ali com uns boizinhos ali, vou vender tudo, torrar tudo, eu vou virar morador de rua, vou virar mendigo. Não é bem assim. A gente não vai deixar, eu vou pegar as roupas que eu tenho no guarda-roupa aqui, o sapato que eu tenho aqui, a minha casa, todo... Não é bem assim não. A gente também não vai fazer uma loucura dessa, né? Utilização para o bem. A riqueza deve ser usada para melhorar a vida dos outros, financiando projetos de educação, saúde e bem-estar, e não para o egoísmo e o deleite próprio. É que nós falamos, né? E lá no Evangelho fala também, no capítulo que é Lacordaire, né? Que é o Espírito que assina, né? Que dá o título dessa lição também, que o supérfluo de cada rico, que o supérfluo daquele que tem condições, reverta no necessário de cada pobre, né? Para cada pessoa que esteja passando necessidade, assim, ou precisando, né? No caso. Tesouro no céu. O que de fato podemos levar para o mundo espiritual são os bens morais e as ações de amor e fraternidade. É aquela questão, né, minha gente? A gente sabe bem, isso aí é uma grande máxima, né, da vida como um todo, né? Nós levamos o quê? As nossas boas ações. Adianta a gente
amontoar tesouros. Eu tenho uma história muito interessante de um conterrâneo meu. Eu só pode dizer que eu fui radicado em 3 estados. Eu morei aqui em Altagraua, Santa Rita, depois eu voltei para cá e morei em Minas também. Tem um conterrâneo nosso lá de Minas Gerais, a história que eu ouvi dizer, diz que é de Montes Claros, eu acho que é a região lá do norte de Minas, que o sonho dele era fazer uma casa, mas não era uma casa, era um castelo que ele queria construir. Era uma casa exuberante. E aí ele ficou muitos anos construindo essa casa dele. Ele ficou quase uns 10 anos, uns 5 anos e pouco, construindo essa casa dele lá. E tinha que ter a forma ideal, a arquitetura, não sei das quantas. Ele sonhou, idealizou essa casa dele lá, que tinha que ser muito maravilhosa. Resumindo, ele terminou de construir depois de quase 10 anos essa casa. Aí ele falou assim para um amigo dele: agora eu vou pegar minha família, vou colocar no carro e vou passear com ela, vamos para a praia, vamos curtir as férias agora, nesse verão aí e tal. Pois ele viajando na rodovia, bateu o carro de frente a um caminhão e morreu, juntamente com toda a família dele. Acho que não escapou ninguém, eu acho que faleceram todos, né, no acidente. Aí você pensar, ele ficou tanto tempo construindo essa casa, que ele queria que fosse uma casa maravilhosa, e ele aproveitou? Não, de jeito nenhum, ele não aproveitou. Ele veio a desencarnar. Testes e provações. Para o rico, a riqueza é um teste para ver como ele emprega seus recursos e poder, enquanto o pobre é testado pela resignação. Acho que eu falei isso aqui há algum tempo atrás, né? Mais cedo. Então, o rico é testado pelo emprego dos valores, né, do dinheiro, e o pobre pela sua resignação. O apego aos bens materiais gera amarras e sofrimentos, impedindo a evolução. O desapego é, portanto, um caminho para a liberdade. Eu acho que não é de hoje que nós sabemos que a pessoa que tem muito apego aos bens materiais, ela desencarna, ela fica presa. Até no caixão, até na urna funerária. O corpo está em decomposição, muitas das vezes, e o espírito está grudado no túmulo. Muitos casos de livros que a gente lê, né? No caso do pós-morte, né? No período reencarnatório, né? Às vezes os benfeitores estão loucos, estão ali desesperados para fazer o desligamento do corpo, mas eles não conseguem nem aproximar, porque tamanha a vibração, né, de pesada vibração material, né, que está junto do desencarnado, no caso do seu ao corpo, assim, eles não conseguem, né? É muito triste, né? Porque eles ficarem presos, né, ao próprio corpo. Às vezes até na casa, às vezes há pessoas, né, inclusive, né, às vezes entes queridos, né, no caso, pessoas. Até vi uma história há pouco tempo atrás. A senhora, acho que é num dos livros de André Luiz, eu acho, se não me engano. O marido faleceu e a senhorinha era tão apegada ao marido, ela falava nele 24 horas. O fulano. Ela era apegada demais ao marido. E ela não deixou ele se desprender, ele ir para o plano espiritual. Ela ficou chamando ele, né? E ele ficava próximo dela o tempo todo. Aí até que alguém do centro, lá onde ela começou a frequentar, deu toque para ela: minha irmã, você tem que deixar ele ir, né? Tem que deixar ele prosseguir a sua vida, né? O seu marido precisa seguir o caminho dele. Então, materialismo. Pessoal, eu fiz essa pesquisa, eu não falei no início, mediante ao Livro dos Espíritos e ao Evangelho. Agora eu vou falar um pouco sobre a perspectiva do materialismo, né, dos bens materiais, do Espiritismo junto ao Livro dos Espíritos. Em O Livro dos Espíritos, a seção sobre materialismo, perguntas 147 e 148, aborda as causas do materialismo entre cientistas, como o orgulho e a tendência de explicar tudo apenas pelo que é visto, e como o Espiritismo combate essa visão ao apresentar a realidade da vida após a morte. A doutrina espírita, por meio de fatos e comunicações de além-túmulo, desfaz a crença do nada, mostrando ao homem sua verdadeira imortalidade e a possibilidade
de um futuro baseado nas suas ações presentes. Gente, vocês já pensaram como é triste a vida de um materialista? Ele amanhecer e anoitecer, sabe, com pensamento que ele morrendo, desencarnando, não haverá mais nada. No caso, porque os materialistas não acreditam na vida após a morte. E nós, sim, nós como espíritas, e até os espiritualistas, acreditamos que há algo depois. Então isso é fantástico, né? É a certeza de que tudo não vai acabar, não acabará com o nosso desencarne. Então, assim, isso é uma das crenças, é um dos postulados, né, que norteia o espiritismo, que é fantástico. A gente sabe que, vamos dizer, eu fiz uma encarnação com muitos erros, eu errei muito, fiz o mal, cometi muitas gafes, fiz muita coisa ruim, tive vícios, tive problemas N, mas haverá uma outra existência, haverá uma nova chance de eu aparar as arestas, de eu fazer melhor, no caso. Então é isso que eu acho que é algo que destaca, né, a doutrina espírita, né? E no caso dos materialistas, eu acho que deve gerar uma certa frustração, né? Uma depressão, né? No caso, não vou dizer pânico, mas talvez até chegue, uma pessoa está perto de morrer, por exemplo, e ele pensou a vida inteira nos bens materiais, dinheiro, bens materiais. Aí ele pensou, sabe, pode ser que daqui uma hora ou amanhã eu esteja num caixão, e aí o que vai ser de mim então? Assim, será que vai acabar tudo? Será que eu, né? Então é bem assim uma perspectiva para a gente pensar, assim, né? Uma reflexão, né, para nós. Esse slide ficou um pouquinho pequenininho, essas letras aí, mas eu vou ler aqui. O que o livro dos Espíritos diz sobre o materialismo? Origens do materialismo. O orgulho e a presunção dos cientistas que acreditam que a ciência tudo pode explicar e que nada está acima do seu entendimento. Levam-nos ao materialismo. Muita da questão do materialismo se deve também à ciência, né? Vocês sabem que existe um dualismo, né? Uma velha briga, né, entre a ciência e a religião, né? Vocês sabiam que René Descartes, o nosso imortal, né, que foi matemático, filósofo, foi anatomista, né? Ele abriu os corpos, fazia os estudos de anatomia, grande parte do que a gente tem hoje dos estudos de anatomia vieram dele, né, daqueles cientistas daquela época. Eles queriam fazer os estudos, mas a Igreja Católica não permitia. Havia imposição dos padres, dos sacerdotes, que não deveria se fazer aqueles estudos. Então, muito do atraso em si do que a ciência viveu na Idade Média até a Idade Moderna, né, já chegando na Idade Contemporânea que nós estamos hoje, se deve à Igreja, né? Então, assim, sempre há um dualismo, há um conflito muito grande, né, entre a Igreja e a ciência. Até quando a Dolly, quando os cientistas queriam clonar a ovelha Dolly, a Igreja Católica foi contra. Muitos bispos, padres emitiram notas na internet, notas oficiais. Não é a ciência em si que leva ao materialismo, mas a falsa conclusão que o homem retira dela, abusando do seu entendimento. Os materialistas muitas vezes apavoram com a ideia de um nada. E o Espiritismo oferece uma tábua de salvação, um preenchimento para o vazio que sente. Então, essa questão, né, que às vezes o Espiritismo traz essa completude, né? No caso, enquanto que no materialismo há um nada, né? Existe um nada muito forte, né? Que é a negação, né? E no Espiritismo há o complemento. A doutrina espírita visa destruir o materialismo ao demonstrar a realidade da vida futura e a imortalidade do espírito, fazendo com que o homem compreenda melhor seus verdadeiros interesses, como o presente pode preparar o futuro. Então, essa é uma perspectiva que a doutrina traz também, que o Espiritismo nos apresenta,
uma perspectiva de evolução, né? Quer dizer, nós viemos de um lugar e nós vamos para outro lugar. Há uma linha do tempo, né? Há uma flecha, né? Nós somos a mesma pessoa que nós fomos há 10 anos atrás. Nós podemos conservar ainda características ainda de 10 anos atrás, mas muitas do que nós fomos, nós já não somos mais. Pelo menos aquele burilar da consciência, aquele start, aquele clique, né, que aquele despertar da consciência, né? A perspectiva espírita sobre matéria e espírito. A matéria é um instrumento do espírito, um liame que o escraviza temporariamente, mas sobre o qual ele exerce sua ação atuando através dela. Então, nós podemos criticar os materialistas, mas nós viveríamos no planeta sem a matéria? Não, né? Nós dependemos da matéria. Sem matéria não haveria o avião para nos transportar a distâncias muito longas, o automóvel, uma habitação. Essa habitação que, por exemplo, não existiria, aquele projetor, no caso, toda a organização social, política, toda a tecnologia, vacinas, remédios, medicamentos, toda a tecnologia que nós temos, né? Então, nós, enquanto seres espirituais e materiais que somos, os dois, precisamos do material também, não podemos renegar a matéria. Mas é claro que com certas limitações, né? Certas, como vou dizer assim, em doses homeopáticas, né? Porque também nem muito materialista, nem de forma nenhuma, né? Um pouco, né? As informações dos espíritos, ao invés de serem meras presunções ou ficções, mostram a realidade da vida espiritual. A sorte reservada a cada um, influenciando a esperança e o caminho para o bem. Segundo o Livro dos Espíritos, espiritualismo é a crença na existência de uma alma e de um mundo espiritual, que existe para além da matéria, enquanto o espiritismo é o ramo do espiritualismo que reconhece a existência dos espíritos e a sua capacidade de comunicação com o mundo físico. O espiritismo, portanto, não se limita a acreditar na imortalidade da alma, mas sim em um conjunto de ensinamentos sobre a natureza, o desenvolvimento e o destino dos espíritos, que são os indivíduos que já viveram no corpo e os indivíduos que ainda irão encarnar. Vocês sabem que Kardec fez algo muito brilhante, que foi codificar a doutrina, né? E nessa codificação nós temos acesso às leis, né? As leis morais, né? As leis que vão nortear, né? Quer dizer, nós estamos nessa matéria que aleatoriamente não existem leis. Essas leis estão gravadas na consciência nossa. E nós, desta forma, seguimos em frente essa flecha que eu falo, esse caminho, né, que começa, por exemplo, começa aqui e segue até aqui, ou, né, que é o caminho da evolução. O organograma, essa flecha. Então, é desta forma que nós seguimos evoluindo. Espiritualismo versus espiritismo. Em O Livro dos Espíritos, é um conceito mais amplo, o oposto do materialismo. É a crença de que existe algo no ser humano que é independente da matéria. Bem, fica claro, né? A gente pode, no materialismo não há nada, né? Não há perspectiva de futuro. Já no espiritismo nós sabemos que nós cremos na existência do espírito, né? Na evolução e na vida após a morte.
é a doutrina que se desenvolve a partir do espiritualismo, acrescentando a crença na existência e comunicação dos espíritos. Então, como eu falei, já foi falado antes, né? A comunicação dos espíritos, né? E os princípios que norteiam. A imortalidade da alma. A alma, ou espírito, é um ser imaterial que sobrevive à destruição do corpo material. Então, a alma, ela existe além da morte, né? A existência do mundo dos espíritos. O mundo espiritual é o mundo normal e eterno, que precede e sobrevive a tudo o que é material. Então, nós temos um mundo material, um mundo de matéria e um mundo espiritual. A reencarnação e a evolução espiritual. Os espíritos revestem temporariamente um corpo material para se desenvolver, progredir em busca da perfeição. Aí, no caso, a evolução nossa, ela se dá na matéria e não no plano espiritual. No plano espiritual, nós temos a questão de de estudar, de nos preparar para viver na matéria, né? Nós fazemos cursos, somos guiados pelos mentores, somos atendidos, somos tratados lá, mas a evolução e as provas e as expiações se darão no mundo material. A lei de justiça, de amor e caridade. O verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre essa lei. Então, a lei de justiça, amor e caridade é aquela que ninguém foge, né? No caso, nós temos algum débito ainda nessa, né? Como diz aquela frase do Evangelho: não saireis daqui até pagar o último ceitil, né? Até o último centavo, né? Então, enquanto tivermos algum débito, algum acerto, né, de contas com alguém, fizemos o mal a outrem, né, a outra pessoa, né, ou até mais pessoas, nós quitaremos esses débitos todos. Em suma, o Livro dos Espíritos define o espiritualismo como a crença na alma e o espiritismo como a crença nos espíritos, em suas interações com o mundo material, sendo este último uma aplicação específica e um aprofundamento do espiritualismo. Acho que fica bem claro, né, quando Kardec fala, né, que a doutrina é dos espíritos, né? Ela não é dos encarnados nem dos desencarnados, ela é dos espíritos. Definição de Emmanuel. Aí, para fechar, eu coloquei a definição de Emmanuel, que eu acho que Joana de Anjos é muito especial também, mas eu acho que Emmanuel é o maior, dentro da doutrina espírita, o maior estudioso, maior teórico, né? Teórico, orientador, mentor, não sei, para mim Emmanuel é muito especial, não sei definir isso muito bem não, mas eu tenho uma fé muito grande. Todos os livros dele, muitos eu nem entendo a linguagem tão burilada, né? Tão rebuscada, né? Definição de Emmanuel: para desprendimento dos bens terrenos. Para o espírito Emmanuel, o desprendimento dos bens terrenos significa apreciar os bens materiais no seu justo valor, usando-os para beneficiar o próximo e não apenas a si mesmo, pois o verdadeiro tesouro que se pode levar para a vida espiritual é a riqueza do espírito e não a fortuna acumulada. Bem, gente, é aquilo lá. Se a gente tem muitos bens materiais, condições financeiras boas, a gente tem que dividir um pouco disso com aqueles irmãos que estão ao nosso redor, né? Às vezes, como eu estava fazendo essa pesquisa agora, aí fala, né? Às vezes a pessoa tem tanto, né? Às vezes é um empresário, é um profissional liberal, ele passa na rua, vem alguém lá e te pede, né? Vamos supor, me dá um dinheiro aí e tal, me dá um prato de comida, né? E tal. Aí muitas das vezes a pessoa fala, não, é um vagabundo, não quer trabalhar e tal. Se for um materialista, vai falar, né? Muitas vezes por aí. Muitas das vezes, a gente não tem ideia que, às vezes, numa próxima encarnação, ao invés dele ser aquele que refuta, né, daquele que está julgando o outro, chamando de vagabundo, ele vai ser o que vai pedir, talvez. Como o Chico teve aquela questão, aquela passagem. Estava na casa da prece fazendo sopa, né? Tinha uma senhora de posses, né? Acho que era
bem de situação, eu estava lá na fila da sopa. Aí uma das irmãs lá de caridade lá falou: Chico, aquela mulher ali, ela não precisa de ganhar sopa, ela está na fila lá pedindo. Aí ele falou assim para a irmã: não, minha irmã, não se preocupa não, ela já está acostumando, já está se preparando para a próxima encarnação. Então é bem interessante, né? Meus irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês, pelo amor de vocês, com certeza. A gente sempre evolui, nós estamos sempre subindo um degrauzinho para frente, no caso. Mesmo que você ache que não está, que você não enxergue, porque muitas das coisas é silenciosa, está no seu íntimo, assim, está na consciência da gente, né? Mas você vai evoluindo. A sociedade evolui. Muitas das barbáries que eram feitas há 100, 200 anos atrás, por exemplo, a questão das mulheres, por exemplo, hoje está na mídia, né? Se você agrediu uma mulher, se você fizer algo contra a mulher, você é cancelado, você tem as sanções, é processado, preso. Antigamente não era assim, né? Tem países que ainda têm essas leis, mas assim, afrouxadas, né? Mas muitas coisas, o meio ambiente, os animais, todas essas questões, né? No caso, o racismo, né? Todas essas questões contra as minorias, os crimes assim que eram feitos, já estão sendo punidos, né? Já estão, né? Vai passar a música, gente. Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimir nossa dor com Jesus. Ouvinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações, ouvinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, água fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras,
Dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral. É o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime a nossa dor com Jesus. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral. É o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Sois a apoteose do amor, redime nossa dor com Jesus. Mestre amado Jesus, espiritualidade maior, neste momento pedimos a proteção de todos os nossos benfeitores espirituais. Nós agradecemos pela oportunidade de estarmos nesta terça-feira, nós estarmos rogando a Ti, Senhor, estarmos nesta casa abençoada, estarmos pedindo a proteção dos mentores espirituais. Ampara-nos nessa noite, ampara em todos os nossos lares, ampara nossas famílias, nossa caminhada nessa semana, seja uma semana de muita luz, de muita paz, muita misericórdia, que é o sentimento feminino que nós sabemos vem de Maria, de Nossa Senhora, um sentimento que Jesus tinha, um sentimento maternal e paternal, que nós possamos ter esse sentimento, possamos amparar, possamos nos desprender dos bens materiais, auxiliar aquele que bate à nossa porta, auxiliar o irmão que precisa, seja o irmão em situação de rua, seja o irmão familiar, o irmão vizinho, colega de trabalho, seja qualquer irmão que esteja em nossas vidas, em qualquer área, em qualquer lugar. Ampara-nos, nos dá proteção, nos dá a capacidade de sermos melhores amanhã do que fomos hoje e assim por diante, que nós possamos evoluir cada vez mais. E lá na frente, quando estivermos perto de reencarnar, temos a satisfação e a consciência de ter feito uma encarnação melhor. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixemos cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro de todo mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E para finalizar, vamos orar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, e nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, vamos fazer só essa música, né? Já estamos um pouco avançado no horário.
E antes da gente fazer a música, eu gostaria de fazer um convite especial para todos que estão aqui, né? No próximo domingo agora, às 16 horas, horário de Brasília, o Gerluz, né, estará retomando aquele encontro espiritual de assistência intensiva, né? Assistência espiritual intensiva, que era realizado aqui nas sextas-feiras, né, antigamente, antes da pandemia. Então esse trabalho vai ser retomado agora, a partir do próximo domingo. Vai ser um domingo sim, um domingo não, né? Não vai ser todo domingo, vai ser de forma alternada. Um domingo tem, no outro não, né? E assim por diante. Vai ser sob a coordenação da dona Lucilene, acho que todos aqui a conhecem já, se alguém não a conhece, vai ter oportunidade de a conhecer, né, de conhecê-la agora no próximo domingo. Então, ela é uma médium que já tem um histórico, né, médium de cura, né, inclusive existem muitos casos, né, já que foram, assim, de certa forma, foram testemunhados, né, muitas pessoas receberam, né, porque nós sabemos que a verdadeira cura é da alma, né, é do espírito, mas muitas vezes nós necessitamos de uma ajuda enquanto estamos encarnados, uma concessão de Deus, né, para a gente ficar mais algum tempo aqui na Terra, com qualidade de vida. Então, os benfeitores espirituais, nós acabamos de ouvir aqui o hino Bezerra de Menezes, ele é um dos médicos que atuam na espiritualidade em favor dos sofredores, porque ele já poderia estar em outra dimensão, até em outro planeta mais evoluído, mas ele, por vontade própria, ele escolheu continuar aqui na Terra enquanto houver sofrimento. Então, o Bezerra de Menezes, ele trabalha na espiritualidade e ele está em diversas casas espíritas, porque não aqui também no Gerluz, né? E demais benfeitores espirituais que também são médicos e que muitas vezes acompanham essas pessoas, né, que têm essa mediunidade, é uma mediunidade especial. Todos nós somos médios, segundo Allan Kardec, só que existe diversos tipos de mediunidade. Então, a mediunidade de cura é uma delas, os tipos de mediunidade. Só que aqui sim, a gente não promete cura para ninguém, porque isso aí depende dos desígnios de Deus, depende do merecimento de cada um. Então, pode acontecer? Pode acontecer, de termos curas realmente físicas, né, que depois reflete também na cura da alma. Pode acontecer sim, como tem acontecido vários testemunhos. Mas está aqui o Gerluz, né, para ajudar naquilo que for possível. Os trabalhadores aqui da casa, os frequentadores, quem puder estar aqui, contribuir de alguma forma, estar presente, ajudar de alguma forma, nem que seja nas vibrações, nas preces, né? Tudo isso será importante. Tá bom, gente? Então fica esse convite especial, nós vamos fazer essa música, né? Que vamos lembrar, né, da Casa do Caminho. E essa música diz muito isso, né? Que a gente seja também um samaritano, juntamente com Jesus, e lembrar das curas que Jesus fazia, os alívios que Jesus trazia e que nós também podemos realizar. Falando da parábola do samaritano, do bom samaritano, realmente que nós possamos ajudar a quem quer que seja, né, que atravesse o nosso caminho, que possa cruzar o nosso caminho. De ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho nesse imenso oceano.
sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espere também, necessita te encontrar. Pai de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi, ser orvalho nesse imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi, e buscar todo o tempo que perdi. Então, nesse momento, finalizamos as nossas gravações, deixando um agradecimento a todos que compareceram aqui presencialmente, aqueles que vão nos assistir posteriormente pela internet, no canal do YouTube. Nosso muito obrigado também por estar a nos acompanhar. Um forte abraço e até a próxima.